Nunca fui uma pessoa de acreditar em lendas ou maldições, e talvez por isso mesmo tenha aceitado o convite. Trabalhei durante anos como auxiliar de documentação técnica para órgãos públicos e acabei envolvido em uma tarefa simples, ao menos no papel: registrar o interior de uma antiga instituição de internação psiquiátrica, fechada desde a década de 70, após uma série de denúncias, mortes suspeitas e desaparecimentos não resolvidos. Oficialmente, minha função era técnica: fotografar, catalogar, registrar estrutura física, preservar documentos e coletar amostras. Nada além disso. A visita, segundo disseram, seria supervisionada por um agente local e teria duração máxima de 12 horas. Fui sozinho, não por coragem, mas por ausência de voluntários. A verdade é que quase ninguém queria se aproximar daquele lugar, mesmo entre os funcionários públicos. A instituição ficava nos arredores de uma cidade pequena, sem nome relevante no mapa. Isolada no meio de uma mata fechada, tinha sido parcialmente engolida pela vegetação, embora sua fachada ainda se sustentasse. Ao chegar, pouco antes do amanhecer, o céu ainda cinzento deixava tudo mais hostil. Um silêncio antigo parecia emanar das paredes, como se ali o tempo tivesse parado, não por esquecimento, mas por decisão própria. A entrada era um portão de ferro enferrujado, trancado apenas por uma corrente frouxa. O mato alto cobria os trilhos de acesso e parte das paredes, que haviam sido pintadas de branco décadas atrás, mas agora tinham a textura irregular de algo abandonado demais para ser restaurado. No interior, a recepção ainda exibia vestígios da função que um dia cumprira. Havia uma bancada de madeira rachada, registros espalhados, marcas de pegadas antigas, janelas com vidros opacos pelo tempo e por dentro, uma luz natural que não entrava completamente. Logo nas primeiras horas, percebi que o prédio estava vazio demais. Nenhum inseto, nenhum som, nenhum sinal de vida animal. Não havia marcas recentes de passagem, nem poeira mexida. Tudo parecia preservado como uma cápsula, mas sem cheiro de mofo ou podridão, apenas um odor metálico e úmido, como sangue antigo e oxidação. Percorri os corredores longos, todos estreitos demais para o tamanho do prédio. Alguns desníveis no piso me forçavam a caminhar com atenção. Cada sala que abria revelava resquícios do que aquele lugar já foi. Grades nas janelas internas, colchões deformados, instrumentos de contenção, paredes com anotações escritas à unha, não em tinta, mas escavadas no reboco. Nenhum nome, só datas, números sem padrão e fragmentos de frases sem sentido. Em determinado momento, encontrei uma sala trancada com duas placas sobrepostas. A de cima era nova, de papelão colado com fita. Proibido entrar. Área em risco. A de baixo era de metal oxidado. Ala 4, confinamento prolongado. Aquilo não constava na planta enviada. A ala 4 não existia na versão oficial dos mapas. Estava literalmente excluída. Registrei a entrada no meu bloco de notas. 06 e 17. Ala 4 identificada. Porta trancada. Corrente cortada. Isso mesmo, cortada. Como se alguém tivesse entrado antes. Continuei explorando as alas visíveis, tentando evitar distrações. O tempo parecia estático. Percebi que a luz do dia demorava demais a se alterar. Algo na arquitetura parecia dobrar a percepção do tempo, como se a claridade lá dentro fosse sempre a mesma. Um cinza pálido, opaco, constante. Encontrei arquivos médicos espalhados em uma das salas administrativas, quase todos ilegíveis. Faltavam folhas, muitas rasgadas, outras cobertas com líquido seco. Nas que consegui interpretar, encontrei menções a tratamentos prolongados, episódios de apagamento coletivo, alucinações compartilhadas e consistência no relato dos desaparecidos. Esses desaparecidos não eram pacientes fugidos. Eram pessoas que simplesmente deixaram de ser vistas. Algumas da equipe médica, outras visitantes. Os relatórios sempre terminavam abruptamente, sem justificativa ou ação. Só a anotação final. Baixa registrada, encerrado. Continuei andando. Havia mais corredores do que eu conseguia lembrar. Virei à esquerda onde, segundo a planta, deveria haver um pátio interno, mas encontrei uma parede lisa com uma janela coberta por uma chapa metálica.
A planta do lugar não batia com o que meus olhos viam. Em uma das alas secundárias, encontrei uma cadeira de rodas tombada ao lado de um gravador antigo. O aparelho ainda funcionava. Ao ligá-lo, uma gravação iniciou automaticamente. Era um som baixo, um zumbido constante, seguido por algo que parecia respiração. Mais adiante, sons de passos. Nenhuma voz, nenhuma fala, apenas movimento. A fita parou sozinha depois de 2 minutos. Tentei rebobinar. Nada. O mecanismo travado. O tempo inteiro, um arrepio se mantinha constante na base da nuca, como se o prédio respirasse atrás de mim. Como se alguém estivesse sempre na distância de um braço. Voltei até a sala de recepção. A porta estava entreaberta, e isso me parou. Eu lembrava nitidamente de tê-la fechado ao entrar. Sempre fecho portas. Sempre. Na parede ao lado, onde antes havia apenas uma mancha, agora havia uma inscrição. Horas não contadas. Escrita à mão com algo escuro, quase marrom. Seca, como se estivesse ali havia muito tempo, mas só agora revelada pela luz. Meu relógio marcava 09h04. Mas o sol, lá fora, ainda estava na mesma posição que ao amanhecer. A instituição não parecia abandonada, parecia adormecida. E eu, talvez tivesse sido o erro que a acordou. O corredor principal da instituição levava à ala dos arquivos médicos centrais, uma sala marcada na planta como totalmente inacessível, interditada por causa do risco de desabamento. Ainda assim, as portas estavam escancaradas, e o teto, embora parcialmente colapsado, permitia a entrada lateral. Não havia poeira recente sobre o entulho, como se o colapso tivesse ocorrido há muitos anos, mas nunca fosse completamente concluído. Como se aquele lugar recusasse ser engolido pelo tempo. Ao entrar, notei que uma parede lateral estava coberta por recortes de jornais colados em sequência. Nenhum deles recente. As datas variavam de 1952 até 1974. Todos tratavam de desaparecimentos em série. Nomes de funcionários, de pacientes, visitantes e até crianças, supostamente filhas de funcionários internos, que sumiram dentro do complexo, mesmo sem registro de entrada. Os jornais usavam termos vagos. Não encontrado, não localizado, recolhido por engano. Mas nenhum deles mencionava buscas extensivas ou investigações reais. Só anotações genéricas. Sumiam, e era isso. As fotos nas manchetes mostravam rostos vazios. Os olhos estavam sempre apagados pelas marcas do tempo, como se aquilo que fosse mais íntimo, o que olha de volta, tivesse sido corroído primeiro. Atrás de um dos recortes, a tinta da parede parecia ter sido raspada. Uma marca em forma de círculo irregular surgia por baixo, com um pequeno símbolo central que lembrava um olho estilizado. Ao tocar, sentia a superfície quente. Não havia luz solar ali, mas o concreto parecia irradiar calor próprio, como um corpo febril. O gravador que antes não funcionava havia sumido da sala onde o deixei. Continuei o percurso. Cada passo soava mais abafado, como se o prédio começasse a engolir o som. A lanterna começou a falhar, mesmo com as pilhas recém-trocadas. Luzes fixas não existiam mais. Todas as lâmpadas estavam quebradas ou arrancadas. A claridade vinha apenas das frestas entre as tábuas e janelas encobertas. A atmosfera se tornava mais densa. Respirar exigia esforço. O ar tinha um gosto metálico, e a cada inspiração profunda, parecia que algo retornava junto. Um cheiro de carne molhada misturado a papel velho. Foi quando percebi o primeiro movimento. No corredor da ala oeste, vi uma porta fechando lentamente. Sem vento, sem corrente de ar. Apenas se fechando, como se tivesse sido empurrada de dentro. Ao me aproximar, a sala estava vazia, mas havia marcas no chão. Linhas paralelas como as de uma maca empurrada repetidamente no mesmo caminho. Ao lado, pedaços de unha. 2 ou 3, de tamanhos diferentes, encravadas no assoalho como se alguém tivesse arranhado o chão até quebrar os dedos. Registrei tudo, tirei fotos, gravei áudios, mas ao tentar revisar os arquivos, a maioria dos registros estava corrompida. As imagens tremiam, com distorções que pareciam interferência magnética. Os áudios continham apenas um ruído de fundo que aumentava em volume gradualmente,
mesmo que o ambiente tivesse sido silencioso. Em uma das escadas de serviço, encontrei uma placa caída com instruções de evacuação. Estava marcada com um círculo vermelho desenhado à caneta. Atrás da placa, um papel amassado trazia um trecho digitado com máquina de escrever. As pessoas não saem. Elas são substituídas em silêncio. O que habita aqui aprende com a ausência. Não havia assinatura, nem data. Subi a escada até o andar superior. A madeira dos degraus rangia em tons diferentes, como se houvesse algo dentro dela. Cada passo meu provocava um eco sutil, mas perceptivelmente fora de sincronia, como se outro pé pisasse junto, milésimos de segundo depois. Havia marcas de mãos nos corrimões, pequenas demais para um adulto, algumas mais profundas, como se tivessem se arrastado. Na parede, marcas de pés descalços, não recentes, mas também não antigas o suficiente para serem ignoradas. A ala 2, no andar superior, havia sido isolada por painéis de madeira, mas alguém, ou algo, abrira uma passagem no centro, cerrada em forma de retângulo perfeito. Lá dentro, os quartos mantinham suas portas numeradas, mas estavam vazios. Em cada porta, uma palavra gravada em baixo relevo. Resto, vácuo, espelho, nome. Não consegui entrar em todos. Em uma das portas, ao tentar girar a maçaneta, senti como se o metal estivesse vivo, não quente, pulsante. Havia mais coisa naquele prédio do que as paredes podiam conter, mais presença do que o espaço podia comportar. O prédio exalava lembrança, mas não lembrança humana. Era como se ele mesmo fosse o único a lembrar. Ao retornar à ala inicial, percebi algo que me desestruturou. Minhas pegadas estavam apagadas. O pó que antes marcava claramente meu caminho estava intacto, como se eu nunca tivesse passado por ali. Decidi retornar à ala 4. A entrada, anteriormente fechada por correntes partidas, agora estava completamente aberta. As correntes haviam desaparecido. O aviso de interdição também. No lugar, apenas a moldura da porta, e dentro dela, escuridão espessa. Uma ausência de luz que não era sombra comum. Era a ausência total de claridade. Como se a escuridão tivesse massa, tivesse volume, tivesse vontade. Hesitei por alguns segundos. Registrei novamente no bloco de notas. Entrada na ala 4, 12:09. Escrevi por hábito, mas o relógio marcava 12:09 desde a última hora em que o consultei. Avancei. A lanterna quase não penetrava o escuro. A luz parecia curva, desviada, como se houvesse algo no ar que a dobrasse. Os primeiros passos foram abafados. O piso era diferente, como uma mistura de carpete antigo com terra molhada. O ar ali era mais denso, mais quente, e trazia um cheiro quase ácido, semelhante ao odor de algo que nunca deveria ter sido aberto. As paredes da ala eram mais estreitas, e ao mesmo tempo o espaço ao redor parecia se expandir. Uma contradição constante de percepção. Havia sons agora, não altos, mas contínuos. Pequenos arranhões, como unhas sobre metal distante. Gotejamentos espaçados, um leve zumbido de frequência baixa, que se intensificava quando se parava de andar, como se o som estivesse reagindo à imobilidade. Em um ponto do corredor, encontrei uma cadeira. Simples, sem encosto, de madeira ainda sólida, posicionada no centro de um círculo de marcas queimadas no chão. As marcas pareciam recentes, mas estavam cobertas por poeira. Ao redor, frases escritas no chão com tinta desbotada, girando em espiral. Diziam: os nomes não voltam. O reflexo está no fundo. Se reconhecer, olhe para o outro lado. Fique em silêncio. O som é um convite. Segui para o que parecia ser uma sala de isolamento. A porta era pesada, com dobradiças altas, e tinha uma pequena janela de observação. Vidro duplo, embaçado. Ao forçar a abertura, senti resistência por dentro, como se algo empurrasse de volta. Mas no instante seguinte, a porta simplesmente cedeu. E se abriu por completo. Lá dentro, a sala era menor do que o esperado. Quase sem ventilação, sem janelas. O chão de azulejo rachado, parcialmente coberto por folhas de fichas médicas rasgadas e envelopes antigos. No canto, um espelho vertical emoldurado em metal escuro. Intacto, impossivelmente limpo, considerando o estado do ambiente.
Não havia reflexo. Mesmo com a lanterna acesa, o espelho não devolvia imagem. Apenas uma superfície opaca, imóvel, silenciosa. Aproximei-me. Um som leve surgiu. Não um ruído qualquer, mas algo próximo da respiração. Era lento, fundo, constante. Como se alguém estivesse respirando do outro lado do vidro, em perfeita sincronia com a minha presença. Cheguei mais perto, e então vi. Não um rosto, não uma figura, mas um movimento atrás do vidro. Uma silhueta, baixa, agachada, observando, mas não a mim. Observando o lado de dentro. A sala em que eu estava refletia o espaço como se ainda estivesse cheia. Havia camas, pacientes, grades, enfermeiros caminhando, mas tudo em negativo, em baixa luz, como filmagens antigas em fita gasta. As imagens tremiam. Os corpos se moviam em silêncio, os olhos de todos voltados para o mesmo ponto. O local onde eu estava agora, mas no reflexo, apenas vazio. No centro da imagem, uma maca. Nela, alguém deitado, rosto virado, corpo amarrado. Quando o reflexo lentamente virou o rosto para mim, era o meu. Exatamente como estou hoje. Rosto pálido, olhos abertos, estático. A luz da lanterna piscou uma vez, e a imagem no espelho sorriu. O rosto preso à maca, minha cópia, fechou os olhos, e o espelho rachou, não como vidro comum, mas como uma superfície viva, reagindo a um estímulo interno. O som da rachadura foi molhado, arrastado, e logo em seguida, o espelho começou a escorrer. Sim, escorrer. Como se tivesse se tornado líquido, e dele saísse um líquido denso, escuro, quase preto, gotejando lentamente sobre o chão. A respiração aumentou. Vinha agora de todos os lados. Não era uma, mas múltiplas. O espaço da sala ficou menor. O chão pareceu afundar, e as paredes começaram a pulsar. Saí. Não correndo, mas quase tropeçando, sendo empurrado por uma urgência que não era só minha. Algo naquele espaço não queria que eu saísse, mas também não queria que eu ficasse de pé. Queria que eu me deitasse, me rendesse, fosse parte daquilo. Voltei pelo corredor da ala 4, mas ele estava mais longo, mais escuro, mais quente. As luzes da lanterna agora revelavam coisas que não estavam ali antes. Marcas de mãos no teto, pegadas nas laterais das paredes e no chão, trilhas arrastadas que terminavam em nada. Cheguei à saída da ala, ou ao que pensei ser a saída, mas não havia mais porta. A parede estava selada, e atrás de mim, novamente, a respiração. Agora acompanhada por algo mais. O som de passos descalços. O corredor onde antes existia a entrada da ala 4, agora era um bloco contínuo de concreto. Nenhuma marca de porta, nenhuma fresta, apenas parede. O prédio havia mudado a estrutura em silêncio. Segui pelo corredor contrário, tentando encontrar qualquer ponto familiar. As luzes externas haviam desaparecido. Não havia mais janelas visíveis. As paredes tremiam levemente, como se vibrassem com algum som subterrâneo, algo muito abaixo do limiar da audição comum, mas perceptível no estômago, nos ossos. Um som que não se ouvia, mas se sentia, e que aumentava gradualmente. Cheguei a uma escadaria que eu tinha certeza de não existir na planta. A estrutura era nova demais. Concreto liso, corrimãos intactos, como se o local tivesse sido reformado por dentro sem qualquer vestígio externo. Ao lado da escada, uma placa metálica cravada na parede, escrita com letras em alto relevo. Acesso técnico, nível 1, nível negativo. Desci. O primeiro lance de escada me levou a um corredor sem numeração. Ali, o ar era mais frio. O chão estava coberto por uma camada fina de água estagnada que refletia a luz da lanterna em padrões quebrados. O teto era mais baixo e os canos expostos pingavam um líquido escuro, mais viscoso do que água. À frente, uma sala circular com 3 portas, cada uma marcada por um número riscado à mão. Nenhum padrão. Uma porta dizia 0, a outra 3, e a terceira estava marcada com uma linha vertical sobre um X invertido. Abria do número 0. No interior, arquivos, mas não como os anteriores.
Esses eram fichários individuais, organizados com precisão. Etiquetas recentes, nomes conhecidos. Todos os desaparecidos citados nos jornais da parede anterior estavam ali, acompanhados de descrições clínicas, laudos psiquiátricos, relatos médicos. As últimas páginas de cada ficha estavam em branco, com apenas um carimbo em vermelho. Permanência, não óbito, nem alta, nem transferência. Permanência. Em um dos armários encontrei pastas com plantas internas do edifício. Versões alternativas. Múltiplos mapas sobrepostos. Em cada um, novos andares surgiam. Novas alas. Setores técnicos que jamais foram mapeados oficialmente. Algumas versões mostravam 18 andares abaixo do térreo. Outras indicavam um segundo prédio subterrâneo, interligado ao primeiro por túneis não documentados. Pelas margens das folhas, alguém havia escrito anotações à mão, com caneta preta. O edifício é cumulativo. Cada permanência gera um novo espaço. Os ausentes constroem o próximo andar. Ele se alimenta de presença para expandir a ausência. Nomes criam salas, nomes criam corpos, nomes criam reflexos. Na segunda porta, marcada com o número 3, encontrei um cômodo vazio, exceto por uma maca no centro, sob uma luz tênue e pulsante. Acima da maca, um espelho circular suspenso do teto, girando levemente em seu próprio eixo, como um móbile pendurado por um fio invisível. A imagem refletida não era o teto, mas uma outra sala. Uma sequência de celas, com figuras humanas sentadas, todas imóveis, de cabeça baixa. A lanterna começou a falhar com mais frequência. O som nos fones de gravação que eu usava passou a captar vozes, distantes, sem palavras, como sussurros arrastados por quilômetros de corredores tentando atravessar concreto. O tempo tornou-se indistinto. O relógio do pulso continuava travado em 12:09. Mas a exaustão física indicava horas de caminhada. Sede. Tensão muscular. Palpitações. Na terceira porta, a marcada com símbolo em X invertido, não havia maçaneta. Apenas um pequeno recorte circular no centro da porta, com uma lente esférica. Olhei por ela. Do outro lado, um cômodo idêntico ao meu, idêntico em todos os detalhes, até mesmo na sombra projetada no chão. Mas o reflexo que olhava de volta não era meu. Era mais alto, a pele mais acinzentada, os olhos opacos. Mas usava a mesma roupa, a mesma lanterna. Aquela figura me encarava de volta, e quando dei um passo para trás, ela permaneceu imóvel. A imagem não era reflexo, era vigilância. Comecei a sentir dor nas têmporas. O som grave aumentava. As paredes pareciam mudar de textura a cada minuto, como se o lugar não estivesse apenas vivo, mas em constante reorganização. Voltei pelo mesmo caminho, ou tentei, mas nada se repetia com exatidão. Corredores antes simples se ramificavam. Portas surgiam onde não havia nenhuma. Sons vinham de dentro das paredes. Passos múltiplos, sempre 2 ou 3 a mais que os meus. E em um ponto do percurso, uma figura parada, no fim de um corredor, estática, sem rosto, corpo curvado para frente, braços pendendo, respiração audível, movimento quase imperceptível, como uma estátua viva entre um passo e outro. Pisquei, e ela estava mais próxima. Pisquei de novo, e desapareceu. Em uma das paredes, rabiscos infantis, linhas mal traçadas, bonecos palitos segurando mãos. No centro, um nome escrito em letras grandes. Não esquecido. Abaixo do nome, a frase: quem entra permanece em forma, mas sem registro. A ausência se torna arquitetura. Era a primeira vez que compreendi o horror não como algo que me cercava, mas como algo que se moldava em torno de mim. As escadas desapareceram. Voltei ao ponto onde as havia descido, ao lado da placa metálica. Mas tudo o que restava era uma parede lisa, coberta por uma fina camada de umidade. Tentei tocar, empurrar, forçar rachaduras. Nada. O concreto era frio, denso, e parecia vibrar levemente sob a palma da mão. Não vibrava com som. Vibrava com presença. A partir dali, o espaço começou a se alterar com mais agressividade. As paredes trocavam de lugar. Portas que levavam a corredores agora levavam a espelhos.
Salas pequenas expandiam-se para salões abertos. Escadas conduziam ao mesmo andar do qual vinham. O prédio se tornara uma entidade lógica, e aquela lógica era autoconsciente. Decidi marcar meu caminho. Usei fita adesiva fluorescente, colando tiras nos cantos das paredes por onde passava. Registrei fotos, numerei as portas, deixei marcas no chão com carvão de um extintor quebrado. Avancei por 10 minutos. Ao retornar, todos os sinais haviam sido redistribuídos, como peças embaralhadas de um quebra-cabeça orgânico. A fita estava colada no teto. Os números nas portas haviam sido invertidos. As fotos no celular, todas em branco. Meu corpo começou a apresentar sinais de descompasso. Vertigens ao mudar de direção. Palpitações súbitas em corredores estreitos. Uma dor constante na base da nuca que aumentava à medida que eu me aproximava das salas circulares, especialmente aquelas sem saída aparente. Encontrei uma porta entreaberta em um setor que não constava em nenhum mapa. Acima dela, uma placa metálica com letras em baixo relevo. Registro de não saída. Ali dentro, a sala era fria. Mais do que qualquer outro ponto. No centro, uma mesa de pedra com vários blocos de papel em branco. Ao redor, estantes com pastas abertas, todas com páginas em branco, exceto pela última. Cada última página trazia um nome. Em cada nome, um horário. E logo abaixo, a palavra adicionado. Percorri as pastas. Todos os nomes vistos antes, nos jornais, nos arquivos clínicos, nas anotações de parede, estavam ali. Todos listados. Mas desta vez, com algo novo. Um campo final. Papel na estrutura, escada, voz, sombra, reflexo, eco, ausência, corredor, imitação, falha, repetição. E em uma delas, meu nome, sem papel ainda definido. A última linha estava em branco, incompleta, como se aguardasse uma escolha. Voltei às pressas para os corredores principais, mas eles estavam mais estreitos. O teto parecia mais baixo. O chão, mais irregular. Em alguns pontos, o piso desaparecia e era substituído por superfícies que lembravam carne crua, coberta por uma camada de vidro embaçado. Ao pisar, o som que saía era oco, aquoso, inaceitavelmente orgânico. As luzes da lanterna apagaram por completo. Segui pela luz residual, reflexos breves de objetos não identificados. O cheiro mudou. Um odor adocicado, nauseante, semelhante à carne em fermentação. O som de respiração retornou, mas agora mais próxima, mais rítmica, como se algo caminhasse logo atrás, cronometrando os passos com os meus. Virei de súbito. Nada. Mas ao olhar para o chão, havia pegadas além das minhas. Mais leves, menores, descalças. Apressei o ritmo. A estrutura reagiu. Portas começaram a bater ao longe, em sequência, como se a construção estivesse reorganizando seus compartimentos em tempo real. Um som metálico ecoava ao fundo. Um ranger arrastado, repetitivo, como grades sendo puxadas lentamente. À frente, o fim do corredor revelou uma parede de espelhos, todos com minha imagem, exceto um. No centro da parede espelhada, um reflexo permanecia imóvel, mesmo quando eu me movia. Era meu corpo, mesma roupa, mesmo cansaço, mas a cabeça estava inclinada demais para a esquerda. O sorriso ausente e os olhos vazios. Aquele reflexo não me imitava. Ele me observava. De repente, o vidro se estilhaçou, sem som, sem impacto, apenas quebrou, e as imagens sumiram. Corri sem direção. A geometria já não respondia a nenhuma lógica. O caminho retrocedia sozinho. As portas voltavam ao ponto de origem. Meus próprios passos ecoavam fora de sincronia. Em uma esquina, vi novamente a cadeira no centro do círculo de cinzas. Mas agora havia alguém sentado nela, de costas, imóvel. A figura respirava, mas de forma lenta, sem urgência, como quem já estava há muito tempo ali, ou como quem jamais deixaria de estar. Em suas mãos, uma fita cassete. Ao lado, um gravador, o mesmo que eu havia encontrado no início, mas desta vez, tocando sozinho. A voz no gravador não era minha, não era humana. Era uma composição de sons orgânicos, respiração e estática. Mas reconheci fragmentos. O nome foi aceito. Permanência definida.
Retorne ao ponto de ausência. Você é agora um reflexo sem origem. A figura virou lentamente o rosto. Era o meu. Mas como se tivesse envelhecido décadas. Ou como se fosse uma versão que permaneceu. O prédio não queria me matar. Ele queria me registrar. A fuga não era bloqueada por violência. Era irrelevante. Porque o que sai não é o que entrou. Voltei ao corredor inicial por onde entrei naquela manhã, ou pelo que restava dele. Tudo estava mais deformado. As paredes tinham se distendido, como tecido preso por dentro. As janelas, antes inexistentes, surgiram, mas davam para paisagens impossíveis. Um céu imóvel, acinzentado, sem sol. Árvores mortas que balançavam sem vento. Um reflexo de algo alto e imóvel do lado de fora, observando. Do lado oposto, vi a recepção, ou algo que se lembrava dela. O mesmo balcão, as mesmas anotações dispersas, mas as cadeiras estavam ocupadas por figuras enrijecidas, estáticas, todas com a cabeça pendendo para o lado direito, olhos fechados, corpos voltados para a porta. Estavam esperando, e acima delas, na parede de concreto lascado, uma nova inscrição havia surgido, entalhada com precisão inaceitável. Não é a estrutura que é maldita, é o que ela preserva. Havia algo no centro da recepção. Uma abertura circular no piso, onde antes havia apenas uma mesa. Um alçapão metálico, com uma tranca quebrada. O metal estava quente ao toque, como se viesse de um calor interno. Não era fogo. Era o calor da vida concentrada, ou da memória, ou do que restava de ambas. Desci. A escada não era escada. Era uma espiral contínua, feita de placas metálicas fixadas em concreto pulsante. Os degraus produziam um som grave, como sinos mergulhados em líquido espesso. Cada passo reverberava para dentro de mim, como se a fundação daquele lugar me atravessasse. No fim da descida, um corredor retilíneo, sem portas, sem luz. O ar agora era morno, e não havia mais som. Não do ambiente, não de mim mesmo. Meus passos estavam mudos. A respiração, abafada. O corpo, pesado. O tempo parecia suspenso. Não parado, mas diluído, sem contornos. O fim do corredor abria-se para uma sala circular, vasta, de teto alto. As paredes estavam cobertas por espelhos em tamanhos variados, de molduras diferentes, como se coletados de diferentes épocas. E em cada espelho havia alguém. Nem todos eram reflexos meus. Alguns sim. Mas outros eram fragmentos de pessoas que passaram por ali. Vi rostos que reconheci das fotos nos arquivos. Outros que jamais tinha visto, mas cujas feições estavam distorcidas pelo tempo e pelo silêncio. Algumas imagens se repetiam. Um mesmo rosto, em diferentes espelhos, com ligeiras variações. Olhos mais escuros, sorriso levemente curvado, corpo mais curvado, roupas diferentes, versões de uma mesma entidade, moldada pela memória de quem a viu. No centro da sala, uma espécie de altar baixo, feito de concreto bruto, com 3 objetos sobre ele: um caderno em branco, uma chave e uma fita de vídeo. O caderno estava aberto em uma página que trazia apenas meu nome, escrito à mão, com a mesma caligrafia dos relatórios médicos. Abaixo, 3 linhas. O que entra pode se registrar. O que é registrado pode ser usado. O que é usado permanece. A chave não abria nenhuma porta. Era simbólica, ou talvez ritualística. A fita, coloquei-a no gravador que surgira, como se tivesse sempre estado ali. A imagem na tela era uma filmagem interna, em preto e branco. O ângulo da câmera tremia levemente, como se alguém a segurasse com mãos frágeis. A lente se movia pelos corredores da instituição. As mesmas paredes, as mesmas portas, mas tudo mais vivo, mais ativo. E então, a câmera parou diante de uma cela. Dentro dela, alguém deitado, coberto por um lençol branco. A câmera se aproxima. O lençol se move. E lentamente, o rosto é revelado. Era eu, com a mesma roupa, na mesma posição em que me vi no reflexo da sala anterior. O vídeo continuava, mas agora a imagem ficava granulada, obscurecida.
A câmera tremia mais. E então, o rosto muda. Ainda é o meu, mas mais velho. Depois, mais novo. Depois, olhos escuros. Depois, olhos vazios. Depois, sem olhos. Depois, apenas sombra. A imagem vai se repetindo. Ciclicamente. Como se todas as versões do eu que entraram ali tivessem sido arquivadas. Desliguei a fita. E então percebi. O horror não era o que estava sendo mostrado. Era o que ainda não havia se mostrado. Todos os reflexos, todas as imagens, todos os arquivos esperavam por mim. Não como testemunha, mas como complemento. O prédio não registrava memórias. Ele as alimentava. Cada nome escrito, cada rosto filmado, cada passo gravado, era convertido em estrutura. Paredes feitas de ecos, corredores moldados por decisões antigas, escadas construídas sobre rotinas repetidas por décadas, ausências transformadas em arquitetura. A fundação do prédio era feita de gente, de presenças mantidas, de identidades soltas, transformadas em função, reflexo, ruído, repetição. E agora, a única pergunta que restava era: qual seria a minha função? Não sei quanto tempo se passou desde o início da entrada. O relógio nunca mais se moveu. A lanterna apagou de vez. O celular sem bateria. Todos os instrumentos de orientação falharam. O tempo não escorreu. Ele desapareceu. Voltei ao que, em algum momento, havia sido o térreo, ou uma de suas versões. A arquitetura mudava sutilmente a cada volta. O piso trocava de padrão. As portas mudavam de numeração. As janelas oscilavam entre fechadas, ausentes ou refletindo salas que não existiam. O prédio não era um local físico. Era um registro cumulativo de todos que estiveram ali. E a presença não se apagava com a saída. Ela era absorvida. Em um dos corredores finais, encontrei uma sala com a porta aberta. No chão, havia uma câmera. A minha. Estava ligada, mas mostrava apenas uma imagem fixa. Uma sala vazia, com uma cadeira no centro. Observei por vários minutos. A imagem não mudava. Mas então percebi. A sala era a que eu estava agora. Olhei ao redor. A cadeira estava ali, só que, na imagem, ela estava vazia. E eu estava sentado nela. Me levantei. A imagem não reagiu. O corpo ali continuava imóvel, sentado, cabeça baixa, mãos apoiadas nas pernas. O rosto, idêntico ao meu. Toquei o ombro do corpo. Senti carne, osso, calor. Mas ele não se mexeu. Olhei para a câmera. A imagem mudou. Agora eu estava de pé, mas o corpo na cadeira continuava lá. Duas versões ocupando o mesmo espaço. Uma fixada, a outra instável. O prédio não prende as pessoas. Ele as multiplica, distribui suas versões. Usa cada instante de dúvida, de medo, de repetição como base para construir novas cópias, novas funções, novas presenças. Não há saída porque cada tentativa de escapar cria outra forma de permanência. Voltei à entrada. A porta estava lá, entreaberta, o lado de fora visível. A luz natural filtrava-se entre as folhas da vegetação. O mundo continuava existindo, lá fora, intacto. Um silêncio orgânico, real, ar puro, a sugestão de normalidade. Dei um passo. O chão rangeu de forma familiar. Dei outro. Um ruído veio de trás. O som de pés descalços tocando o chão lentamente. Não virei. Atravessei a porta. E então, me vi do lado de fora, de volta ao campo, diante da fachada antiga. O prédio imóvel como se jamais tivesse se movido. Tudo em seu lugar. Mas havia algo diferente no ar. Não havia som algum. Nenhum inseto. Nenhum vento. A câmera estava novamente em minhas mãos. Liguei o visor. A tela estava preta, com uma única frase. Última presença registrada, você. Verifiquei os arquivos. Havia dezenas de vídeos salvos, todos com meu rosto, mas em diferentes ângulos, diferentes roupas, diferentes idades. Em cada um, a mesma progressão. Entrada, confusão, permanência. Assisti ao último. Era uma gravação de mim mesmo deixando o prédio. Como agora. Só que, no fim do vídeo, quando o eu se afasta e caminha em direção à estrada,
Uma figura surge na janela mais alta do edifício, não claramente visível, apenas uma silhueta, idêntica à minha, mas imóvel, observando. No reflexo do visor da câmera, por um instante, vi algo passar atrás de mim. Virei rapidamente. Ninguém. Ou talvez, não mais em forma humana. Agora eu carrego isso. Talvez tenha saído, talvez esteja livre. Mas às vezes, quando passo por superfícies reflexivas, vitrines, janelas, espelhos, algo falha. Um segundo a mais para o reflexo me acompanhar. Um brilho diferente nos olhos e a impressão constante de que eu já fui registrado. E que o que voltou talvez nunca tenha saído. Toda cidade tem um lugar que as pessoas evitam. Um daqueles locais que ninguém entra, mas todo mundo conhece uma história. O prédio da Rua das Oliveiras, número 347. É esse lugar onde eu moro. Ou melhor, morei. O bloco 5C era o mais velho e o mais falado. E foi lá que eu fiz a pior escolha da minha vida. Entrar com uma câmera ligada. Meu nome é Vinícius, tenho 26 anos. E até um ano atrás, eu produzia vídeos sobre locais abandonados para um canal pequeno no YouTube. Nada muito elaborado. Apenas eu, uma lanterna, minha câmera e muita curiosidade. Sempre fui fascinado por lugares que carregam histórias não contadas. Alguns chamariam isso de morbidez. Eu chamava de jornalismo urbano. A história do prédio 347 chegou até mim por acaso, durante uma gravação em um antigo sanatório desativado em Itapecerica. Um dos vigias me parou antes de eu pular o muro e disse: "Você devia ir lá na Rua das Oliveiras. O prédio do 5C. Aquilo sim é podre. E o pior, ninguém precisa forçar a entrada. Tá tudo aberto." O jeito que ele disse podre me arrepiou, como se tivesse falado mais do que devia, mas foi o suficiente para me despertar o interesse. Pesquisei o local. O bloco 5C fazia parte de um conjunto residencial que nunca foi finalizado. As obras começaram em 1987, mas por causa de falcatruas da construtora e acidentes inexplicáveis, o projeto foi abandonado nos anos 90. Os outros blocos foram demolidos com o tempo, exceto o 5C, que permaneceu de pé como uma ferida aberta no meio da cidade. Ele virou o epicentro de boatos e lendas locais. Pessoas que entraram e nunca mais saíram. Vultos que acenam das janelas do 6º andar. Crianças chorando no subsolo. E o mais famoso, uma voz que sussurra o nome de quem entra, mesmo que você esteja sozinho. Histórias como essa me animavam. Me davam conteúdo. Verdade ou mentira, pouco importava. O que valia era o registro. Esperei o dia certo. Uma noite de sexta-feira, sem nuvens, sem lua, com um clima abafado e sem vento. Peguei meu equipamento e fui sozinho. Minha ideia era entrar pelas traseiras do prédio e fazer uma live de 1 hora explorando todos os andares, finalizando com o terraço, de onde se dizia ouvir alguém chamando. Cheguei lá por volta das 23h17. O local era como nas fotos, só que pior. Muito pior. A fachada tinha rachaduras como se o prédio tivesse sido arranhado por algo enorme. As janelas estavam quebradas, o portão escancarado. O mato cobria tudo ao redor, até o asfalto parecia evitá-lo. O silêncio era completo, como se o mundo lá dentro tivesse pausado. Não havia som de trânsito, nem vento, nem cigarras, nem grilos. Peguei minha câmera, respirei fundo e comecei a gravação. Boa noite, pessoal. Hoje eu tô aqui no prédio 347, bloco 5C, conhecido como a Boca do Silêncio. Se você mora nessa cidade, com certeza já ouviu falar. Enquanto falava, meus olhos não paravam de percorrer a entrada. Havia algo estranho na forma como a escuridão parecia mais densa naquele vão de entrada. Como se sugasse a luz da minha lanterna em vez de refletir. Eu não era novo nisso. Já tinha entrado em escolas abandonadas, cemitérios desativados, até em hospital em ruína. Mas nunca me senti tão observado quanto naquele momento. A sensação era tão real que chequei a rua atrás de mim 3 vezes. Nada. Entrei. O cheiro foi o primeiro golpe. Uma mistura de mofo, ferrugem e algo mais. Podre, quase orgânico, e úmido. Tão úmido que a lente da câmera embaçava o tempo todo, como se o prédio respirasse.
O saguão principal era apertado e coberto de pichações, nenhuma artisticamente interessante, mas algumas inquietantes. Não olhe para ela. Se você ouvir, corra. O 7º andar não existe. Continuei andando. Apresentei os corredores, mostrando os elevadores selados com tábuas velhas. Tudo parecia velho demais para o tempo que o prédio tinha, como se ele tivesse envelhecido por dentro muito mais rápido do que por fora. Nos comentários da live, o pessoal começava a brincar. Filma o espelho, aponta a lanterna para o fundo do corredor. Tu vai morrer, irmão. Se ouvir teu nome, desliga tudo e corre. Mas entre os comentários, notei um estranho. Um usuário com o nome Silêncio escreveu: Você chegou tarde. Li em voz alta, dei risada nervosa e respondi: Tarde por quê? O que aconteceu aqui antes de mim, hein? Silêncio. Literalmente. Nem os comentários rolavam mais. A câmera começou a falhar como se tivesse sofrido uma interferência. A tela piscava em tons de verde e roxo, mesmo que a luz do ambiente fosse apenas o amarelo fraco da lanterna. O som também ficou abafado, como se eu estivesse filmando de dentro de um aquário. Tentei dar uma risada para aliviar o clima. Acho que o prédio não gostou de ser filmado, hein? Mas ninguém respondeu. O chat da live tinha parado completamente. Olhei para a tela do celular. A transmissão estava congelada. Me desconectei e reconectei, mas nada mudava. Nenhuma notificação, nenhuma barra de sinal. Sem rede. E isso era estranho porque, antes de entrar, eu tinha feito testes e o 4G estava funcionando perfeitamente. Ignorei. Segui em frente, tentando manter o clima de exploração e o tom informal, mesmo que estivesse gravando sem público. Ainda acreditava que o vídeo poderia ser salvo e postado depois. Mas uma parte de mim, a parte mais instintiva, queria sair dali agora mesmo. Avancei pelos corredores cobertos de entulho e paredes descascadas. Os apartamentos tinham portas arrombadas ou arrancadas, como se alguém as tivesse destruído com raiva. Todos vazios, exceto por coisas aleatórias. Sapatos infantis no canto de uma sala, uma cadeira de rodas tombada, bonecas sem cabeça. Em um deles encontrei um espelho em pedaços e rabiscos no chão, feitos com giz ou carvão. Mas foi na escadaria que algo me parou de verdade. Cada andar tinha uma plaquinha metálica indicando o número. 1º, 2º, 3º. Mas entre o 4º e o 5º andar havia algo errado. A placa estava trocada. Estava escrito 6º andar. Olhei de novo. Tentei entender. Subi um lance. Lá estava a próxima placa, 5º andar. Desci um degrau. A anterior, 4º andar. Subi de novo. 6º, mais um lance, 5º. Era como se os andares tivessem sido embaralhados propositalmente, ou como se o prédio estivesse corrigindo a percepção de espaço por conta própria. Tirei uma foto. A tela da câmera ficou preta por 3 segundos antes de registrar. Resolvi então gravar em áudio. Tirei o celular do bolso e comecei a narrar para mim mesmo. Foi aí que ouvi uma respiração, muito leve, muito próxima, como se estivesse atrás da parede ou colada ao meu pescoço. Virei rápido com a lanterna, quase tropeçando nos degraus. Ninguém. Fiquei alguns segundos parado, o coração batendo nos ouvidos. Depois, segui até o andar seguinte. Os corredores ali estavam mais estreitos. E o teto, estranhamente, era mais baixo. Comecei a me sentir comprimido, como se o espaço físico estivesse encolhendo. Abri uma porta à esquerda. Entrei. Era um apartamento como os outros. Mas esse tinha uma marca nas paredes. Uma frase escrita com algo vermelho escuro, como ferrugem ou sangue envelhecido. Não grite, ela ouve. Minha garganta secou. De repente um barulho. Um estalido seco vindo do cômodo ao lado. Girei a lanterna e avancei devagar. Era um antigo quarto de criança. O papel de parede desbotado ainda mostrava desenhos de bichinhos. No meio da parede, escrito com o mesmo material escuro, havia outra mensagem. Ela está no 7º. Minhas mãos começaram a tremer. Quando me virei para sair, notei uma figura pálida no reflexo do vidro da janela. Mas quando virei para encarar diretamente, não havia nada. Chequei a câmera. Bateria em 87%, mas a tela tremia.
Só aparecia uma frase: "Você não devia estar aqui", digitada como se fosse uma legenda automática da gravação. Mas eu não tinha ativado legenda e estava offline. Fui tomado por um arrepio súbito, como se a temperatura do ar tivesse caído 20 graus em segundos. Saí correndo do apartamento e desci 2 lances de escada, parando apenas quando meu pé bateu em algo mole. Iluminei. Era um saco de dormir velho e, ao lado dele, um caderno embolorado. Parece que alguém já tinha estado ali. O caderno estava parcialmente ilegível, mas nas páginas menos danificadas li coisas como: "O 7º andar não existe, mas às vezes você chega nele. Eles chamam isso de fenda. A realidade se dobra aqui dentro. Se ouvir seu nome, nunca responda. O andar muda quando você está distraído. Nunca desvie o olhar. O prédio quer que você suba. Ele só funciona para cima." Essa última frase ficou marcada em mim. Ele só funciona para cima. Decidi continuar. Eu precisava saber o que tinha no tal 7º andar. O perigo estava insinuado por todo lado, mas parte de mim queria, ou precisava, ver com meus próprios olhos. Eu ainda achava que estava no controle. Mal sabia que o prédio já tinha começado a me engolir. Subi o próximo lance de escada devagar, como se cada degrau pesasse toneladas. Não sei se era o cansaço ou se o ar ali em cima estava mais denso. Meus ouvidos começaram a zunir, e eu juro que ouvia sussurros finos vindo das paredes, como se estivessem conversando entre si, ou zombando de mim. Quando cheguei ao topo da escada, notei algo impossível. Não havia mais placa, nenhuma indicação de andar, nenhuma porta. Só um corredor longo e mal iluminado, que definitivamente não existia antes. A arquitetura mudava sutilmente. O chão não era mais de concreto, mas de madeira escura e gasta. As paredes estavam cobertas por um papel de parede antigo, manchado em padrões que lembravam rostos derretidos. Passei a mão pelo bolso. O celular continuava morto. A câmera exibia a mesma legenda congelada: "Você não devia estar aqui", mas agora estava com 74% de bateria. E gravando sozinha. Decidi registrar em voz. Aparentemente eu subi para o andar de número desconhecido. Não há placas. O corredor tem cheiro de coisa velha, como armário de avó abandonado há anos. Vou tentar seguir até o final. Se alguém encontrar essa gravação... Eu parei. Um estalo alto atrás de mim. Virei com a lanterna. Nada. Mas o som se repetiu à frente. Depois ao lado. Depois acima. Pensei. Isso não é eco. Isso é movimento. Meus passos começaram a ecoar de forma errada. Havia um descompasso. A cada 2 passos meus, ouvia-se um terceiro, atrasado. Como se alguém estivesse caminhando comigo, mas fora de sincronia. Apressei o passo. Lá na frente, uma porta entreaberta emanava uma luz fraca, alaranjada. Era a única coisa viva naquele lugar morto. Me aproximei. A porta estava coberta de arranhões profundos, alguns horizontais, como unhas tentando sair. Encostei e ela rangeu, revelando o interior de um apartamento que parecia habitável. Sim, limpo, com móveis, tapete, sofá, abajur aceso e um cheiro de café recém-passado. Entrei como quem entra num sonho. Tudo ali dentro parecia parado no tempo, mas ao mesmo tempo, recente. Havia xícaras sobre a mesa, uma televisão antiga ligada em estática, cortinas balançando levemente, embora nenhuma janela estivesse aberta. No centro da sala havia um espelho de corpo inteiro encostado na parede, e foi ali que tudo virou. Porque no espelho, eu não estava sozinho. Ao meu lado, refletido com perfeição, havia uma figura alta, magra, de pele pálida, vestida com algo parecido com um camisão hospitalar, coberto de manchas. O rosto era borrado, como se alguém tivesse passado a mão na imagem. Sem olhos, sem boca, apenas o contorno da cabeça e aquele pescoço longo demais. O problema era que, ao virar-me para o lado real, não havia ninguém, só no espelho. E o mais aterrorizante, a figura não imitava meus movimentos. Enquanto eu ficava paralisado, o reflexo girava a cabeça, devagar, inclinava-se em minha direção e então, num gesto súbito, levantou a mão e apontou para mim. E do espelho veio uma voz.
A primeira e única palavra que eu ouvi naquele tom rouco, arranhado, como se tivesse sido puxada do fundo da garganta. Vinícius. Caí para trás, derrubando uma mesinha. O barulho foi alto, e fora do espelho, a televisão saiu da estática e começou a passar um vídeo. Um trecho da minha live. Mas não a parte que eu lembrava de ter gravado. Era algo depois. Imagens de mim mesmo correndo por corredores que eu ainda não tinha visitado, gritando, chorando. E ao fundo, a coisa me seguindo. Desliguei tudo. Saí cambaleando do apartamento. O corredor já não era mais o mesmo. Tinha ficado mais estreito. As luzes alaranjadas tinham se apagado e agora havia apenas breu. Escutei passos atrás de mim, não descompassados, mas firmes, decididos. Corri até onde lembrava ser a escadaria. Mas não havia mais escadas. Em seu lugar, apenas uma parede lisa com o desenho de uma porta pintada com tinta vermelha. E mais uma mensagem escrita em cima. A descida não é permitida. Me virei, desesperado. E lá no fundo do corredor, ela apareceu. A figura, alta, estática, de cabeça baixa, mas dessa vez, real. Ali, no final do corredor. Eu dei um passo para trás. Ela deu um passo à frente. O corredor pareceu esticar, como um túnel se formando em volta de mim. Gritei, mas meu grito não ecoou. Foi engolido pelo silêncio, e então, um som se espalhou por todo o andar. Um rádio velho chiando, tocando uma música antiga, melancólica, interrompida por uma voz masculina que dizia: transmissão de segurança. Se você está ouvindo isso, significa que ainda está lá dentro. Não a encare. Não tente falar. E pelo amor de Deus, não pare de subir. Eu corri. Corri mesmo sem saber para onde. O prédio parecia ter apagado qualquer noção de lógica espacial. Meus passos ressoavam alto no chão de madeira, mas o som não se dissipava. Ele se curvava, como se o próprio ambiente estivesse ouvindo meus movimentos. Cada porta no corredor agora parecia igual. Todas fechadas, todas com o mesmo número. 7, 7, 7, 7. Era como se o andar inteiro estivesse em loop. A figura alta não corria atrás de mim. Ela simplesmente aparecia cada vez mais próxima, como se o espaço entre nós estivesse encolhendo automaticamente. Às vezes ela estava no final do corredor. Em segundos, surgia ao meu lado em um reflexo. Outras vezes, eu a via na fresta das portas, só metade do rosto visível, ou os dedos segurando o batente. Mas o pior era a sensação de familiaridade, como se eu a conhecesse, como se ela tivesse estado comigo antes, em algum outro lugar. Ou pior, como se fosse algo que sempre esteve dentro de mim e agora havia tomado forma. Foi então que encontrei o elevador aberto. Sim, um único elevador com as portas abertas no meio do corredor. Nada fazia sentido. Ele não devia funcionar. Não devia estar ali. E ainda assim, estava. Uma luz fraca vinha de dentro da cabine e o painel marcava um andar inexistente. Entrei. Não por coragem, mas porque não havia mais opção. As portas fecharam sozinhas. O interior do elevador era diferente. As paredes eram de espelho, mas em cada painel refletido havia uma cena diferente. Eu, criança, chorando num quarto escuro. Eu, mais velho, correndo por uma floresta. Eu agora parado diante do prédio, como se tivesse acabado de chegar. E uma outra cena, eu, deitado no chão do 7º andar, com a figura ajoelhada ao meu lado, sussurrando algo no meu ouvido. O elevador começou a subir. Nenhum som de motor, nenhuma vibração, apenas a sensação de flutuar em silêncio. A porta abriu, e o que vi me paralisou por segundos. Era uma biblioteca antiga, completamente fora de lugar. Estantes enormes, empoeiradas, cobertas de livros, mas tudo coberto por uma penumbra constante, como se não houvesse nenhuma fonte de luz, apenas uma claridade surreal que vinha de lugar nenhum. No centro, uma única mesa, e sobre ela, um caderno aberto, com meu nome escrito na capa. Sim, Vinícius M. Santos. Abri. As páginas pareciam um diário, mas não escrito por mim, e sim sobre mim. Relatavam cada momento da minha vida até aquele instante. Detalhes que nem eu lembrava. Meu primeiro pesadelo. A primeira vez que menti para minha mãe. Uma vez em que quase me afoguei com 3 anos. Estava tudo ali.
Mas as últimas linhas, essas eram recentes. 23h52, ele entrou no andar errado. 23h56, viu o reflexo. 23h59, está no elevador. 00000, a porta abriu. Ele está lendo agora. 00001, ele percebeu que não está só. Soltei o caderno. E quando levantei os olhos, vi. Lá no fundo da biblioteca, havia alguém sentado entre as prateleiras, completamente imóvel. A pele era escura, como carvão queimado, e o corpo parecia em decomposição, mas vestia roupas comuns. Estava com a cabeça tombada para o lado e segurava algo, um livro. Comecei a recuar, mas meus pés bateram em algo. Virei-me. Atrás de mim, havia dezenas de pessoas em pé, completamente imóveis, em círculo, todas com os olhos costurados, a boca costurada, e os braços apontando para o centro da sala, para mim. Sufoquei um grito. A figura alta, ela, surgiu em meio a eles, mas dessa vez estava sorrindo. Um sorriso rasgado, como se a boca tivesse sido cortada de orelha a orelha. E então ela falou de novo. Você já estava aqui. Foi aí que entendi. O prédio não apenas mantinha as pessoas, ele reescrevia suas histórias, suas lembranças, seu tempo. Eu não estava apenas preso fisicamente, estava sendo apagado e substituído. Em uma das estantes encontrei outro caderno. Nele, nomes e datas. Amanda C. Entrada, 12/03/2019. Status, silêncio completo. Lucas R. Entrada, 21/06/2020. Status, absorção parcial. Daniel B. Entrada, 08/11/2021. Status, desaparecimento dimensional. Vinícius M. Entrada, 14/07/2024. Status, em processo. Meu nome, já registrado. E abaixo dele, uma nova linha estava sendo escrita sozinha. A caneta movia-se por conta própria, riscando lentamente. Etapa final. Assimilação. O som de ossos estalando preencheu a sala. A figura começou a se mover em minha direção, e todos ao meu redor, os que estavam parados, começaram a sorrir. Sorriam, mesmo com os lábios costurados. Começaram a andar em círculo, como uma dança ritualística. Eu corri, de volta ao elevador, mas ele havia desaparecido. O chão se abriu debaixo de mim, e eu caí. Caí sem fim, por segundos, minutos, horas, até acordar, no mesmo corredor, no mesmo prédio, de volta ao 5º andar, com a câmera ligada, e a live retomada, e o chat, ativo de novo. As mensagens rolavam. O que aconteceu? Travou por uns minutos. Tá no 5º de novo, mano. Faz o desafio do espelho aí agora, Kiki. Teve um barulho no fundo. Alguém tá com você? Eu não respondi. Apenas fiquei parado encarando a porta aberta à minha frente. O papel de parede do interior era igual ao daquele lugar impossível. E lá dentro, a figura me esperava novamente. Eu não entrei naquela porta. Eu corri. Corri como se minha vida dependesse disso. E de fato acho que dependia. Passei pelos mesmos corredores em que já havia estado, mas algo neles estava diferente. As paredes agora eram de concreto cru e pulsavam levemente, como se o prédio tivesse um ritmo cardíaco. O teto pingava uma espécie de umidade quente, e o chão afundava sob meus pés. Era como correr dentro de um organismo vivo. Tudo tremia em silêncio, como se o prédio estivesse acordando completamente. Gritei, berrei, bati nas paredes, tentei arrombar portas, abrir janelas. Nada funcionava. Cada porta que eu abria me levava para o mesmo corredor, o mesmo layout, o mesmo andar. Era como se o prédio estivesse me prendendo em um circuito fechado, uma repetição, como um labirinto feito para enlouquecer. Minha lanterna começou a falhar. A câmera voltou a gravar sozinha. E agora, com áudio. Mas o som que saía dela era um delay do que eu falava, só que deformado. Quando eu dizia, socorro, a câmera repetia, sorro, ror, você veio... Minhas próprias palavras estavam sendo distorcidas. Foi então que ouvi passos atrás de mim, vários. Como se várias pessoas corressem pelo prédio agora. Não era mais só a entidade. O ambiente parecia povoado por ecos, sombras, ou pior, por mim mesmo. Repetido,
replicado. As paredes começaram a mostrar reflexos, mas não os meus. Eram outras versões de mim, sujo, ensanguentado, deitado no chão, chorando, com os olhos pretos como carvão, ou com a pele cheia de cortes profundos. Cada reflexo mostrava um possível fim. Cheguei à escadaria, ou o que deveria ser a escada. Agora, ela parecia feita de metal enferrujado, estreita, e mergulhava para baixo em espiral. Peguei fôlego. Se subir não estava funcionando, talvez descer fosse a única saída. Desci. Degrau por degrau. A sensação de tempo se diluía. Descer 5 lances levou o que parecia meia hora. Até que um som me parou. Uma criança chorando. Era um choro fino, soluçado, constante. Vinha de uma das portas à direita. Eu deveria ter ignorado, mas alguma coisa me fez parar. A culpa, talvez, ou a memória de uma voz antiga, da infância, que me fazia querer ajudar. Abri a porta e lá dentro estava eu, pequeno, com uns 6, 7 anos, sentado no chão, de joelhos, usando exatamente a roupa de uma foto antiga que eu tinha em casa. Estava tremendo, de costas para mim. Ao redor, o ambiente era um quarto infantil em decomposição. Berço quebrado, brinquedos mofados, rabiscos nas paredes. Me aproximei lentamente. Você, tá bem? A criança virou-se devagar. O rosto era o meu, mas os olhos eram da entidade, negros, fundos, mortos. E então ele disse: não era para você voltar. A luz apagou por um segundo, e quando acendeu novamente, a sala estava vazia. Mas nas paredes, em letras gigantes, estava escrito com algo escuro e escorrido: você agora é memória. Fugi dali, enlouquecido. Pensei em pular de uma janela. Mas as janelas sumiram. Tentei escalar pelas varandas. Mas as varandas davam para dentro do prédio. Estava cercado de falsos caminhos. Foi aí que comecei a ver os outros. Pessoas andando lentamente pelos corredores. Pessoas que pareciam ter morado ali, mas todas vazias. Rostos sem expressão, andar trêmulo, olhos sem foco. Algumas falavam sozinhas, outras arranhavam as paredes, como se estivessem cavando em busca de algo. Outras me olhavam como se me reconhecessem. E então, uma delas me segurou pelo braço. Era uma mulher, suja, magra, com o cabelo em pedaços. Sussurrou: você é o novo. A gente achava que ninguém mais ia cair. Como eu saio daqui? Perguntei sem fôlego. Ela sorriu, mas era um sorriso de desespero. A gente não sai. A gente vira parede, livro, sombra, reflexo, até virar nada. Tem que haver um jeito? Tem, mas você não vai querer pagar. Ela me entregou um papel rasgado com uma lista. Escape. 1. Esqueça quem você é. 2. Encontre a fenda no andar 7. 3. Troque seu corpo por outro. 4. Deixe algo pessoal e vá. 5. Nunca mais volte. Troque seu corpo por outro? Antes que eu perguntasse, ela desapareceu. Simplesmente sumiu, como se nunca tivesse estado ali. E na palma da minha mão ficou um broche velho. Um broche com o símbolo de uma construtora. Atrás dele a inscrição: Silêncio Construtora, desde 1987. Tudo começava a fazer sentido. O prédio não era apenas amaldiçoado. Ele era um portal, um local de troca. Ele precisava de alguém para ficar, para outro poder sair. Voltei ao andar 7. Não andei. Fui puxado, como se os corredores me guiassem até lá. Na parede do fundo, agora havia uma porta diferente. Uma porta com espelho no lugar da madeira. E no centro do espelho, algo escrito em vapor: escolha. A figura estava do outro lado, me olhando, me imitando. Mas havia algo novo agora. Ela sorria e abria os braços como se dissesse: seja eu. E por um momento, eu quis parar de lutar, quis entregar, quis o silêncio. Mas então, lembrei de quem eu era, do meu nome, do que fazia, dos vídeos, da minha vida lá fora. E aquilo que estava do outro lado do espelho. Odiava isso. O espelho trincou. Tudo ao redor estremeceu. E pela primeira vez, ouvi um som vindo do prédio. Um rugido abafado, como se o concreto estivesse gritando. Corri sem direção.
Mas dessa vez, o corredor parecia me soltar. Um corredor novo surgiu à frente. Uma escada em espiral, iluminada por uma luz fria. Desci. Desci rápido, tropeçando, quase quebrando o pescoço. E então, uma porta. A mesma pela qual entrei no início, aberta. Atravessei. A noite lá fora era a mesma. O ar fresco, o cheiro das árvores, o som distante da cidade viva. Eu estava fora, ou achava que estava. Peguei o celular. A bateria tinha voltado. Olhei a hora, 23h17. Exatamente o horário em que entrei. Mas o que me congelou foi a notificação do canal. Nova transmissão, ao vivo agora. Vinícius no 5C. Cliquei. Era eu, no prédio, andando, transmitindo, como se ainda estivesse lá. Fiquei parado em frente à tela do celular, vendo a live que supostamente estava acontecendo naquele exato instante. Mas eu estava do lado de fora. Eu via eu mesmo andando pelos corredores do bloco 5C, com a câmera na mão, murmurando, respirando ofegante. Vi minha versão passando pela escadaria, olhando diretamente para o espelho, aquele espelho, e sorrindo. O problema é que eu não me lembrava disso. Aquilo nunca aconteceu. Pelo menos não de forma consciente. A live estava com mais de 3.000 pessoas assistindo. O chat explodia em mensagens. Isso é atuação? Tá sinistro demais. O cara tá estranho. Tá falando como se tivesse esquecido quem é. Alguém chama ajuda. Ele tá diferente. Voltei o vídeo alguns minutos. Havia uma parte em que minha versão parada no corredor começa a repetir a mesma frase várias vezes. Eu sou o reflexo. Eu sou o reflexo. Eu sou o reflexo. E então ele ri, mas não com a minha risada. É um som seco, metálico, oco, como se algo estivesse apenas tentando imitar a ideia de rir. O terror não estava mais apenas dentro do prédio. Ele tinha escapado comigo. Ou talvez eu não tivesse escapado. Talvez tudo lá fora agora fosse simplesmente uma extensão do que existe lá dentro. Voltei correndo para casa. Tranquei portas. Apaguei luzes. Revirei tudo em busca de algo que provasse que eu ainda era eu. Documentos, vídeos antigos, fotos. Mas então encontrei algo novo. Um envelope pardo em cima da minha cama, endereçado a mim, escrito com uma caligrafia desconhecida. Dentro havia uma única folha impressa. Nela, uma lista. Atividades concluídas. Blocos integrados. Isolamento da realidade primária. Teste de reflexão com sucesso. Sujeito Vinícius M. Espelhamento de memória. Estabilizado. Troca de identidade em andar. 7. Consolidação de avatar imagem. Ativo. Transmissão viral liberada. Live. E no rodapé, o símbolo. Silêncio Construtora S.A. Você nunca saiu. Você só achou que sim. Comecei a ouvir um barulho vindo do banheiro. Algo escorrendo, como água ligada. Fui devagar. A torneira da pia estava seca, mas o espelho pingava. Literalmente. Pequenas gotas escuras desciam do topo do vidro, como suor. E nele estava meu reflexo. Ou algo que parecia comigo. Mas ele não se movia junto comigo. Eu levantei a mão. Ele ficou imóvel. Eu virei a cabeça. Ele manteve os olhos fixos. A boca dele começou a se abrir devagar, até esticar demais, como um buraco. E então ele disse: "Você me deixou entrar, lembra?" Recuei. Bati na parede. A porta se fechou sozinha. O reflexo começou a empurrar contra o vidro por dentro. O espelho tremia. As bordas rangiam. Vi rachaduras surgirem. Até que ele atravessou. A mão dele saiu do espelho, negra, longa, ossuda. Me agarrou pelo colarinho. Eu gritei, lutei. Bati com o pé na parede. A pia quebrou. O espelho estourou. Mas o braço ainda me segurava, mesmo sem mais superfície. Então tudo parou. A mão recuou, lentamente. Como se me deixasse ir. Como se já tivesse conseguido o que queria. Olhei para o espelho quebrado. Atrás dos cacos, ainda havia uma camada de vidro refletindo um cômodo que não era o meu. Era o andar 7.
Ele ainda estava lá. Sempre esteve. A live no celular ainda rolava. Mas agora, eu já não aparecia mais. A câmera transmitia apenas o escuro, uma respiração ao fundo, e a risada, aquela mesma risada metálica. Desinstalei todos os apps, quebrei a câmera, tentei fugir. Viajei para longe, mudei de cidade, mas toda vez que olho no espelho de um hotel ou na janela do ônibus, eu vejo a sombra atrás de mim, parada, observando. Eu tento não dar atenção, tento seguir a vida. Mas de vez em quando, meu reflexo pisca antes de eu piscar. Ou sorri quando eu não tô sorrindo. E uma vez, juro por Deus, acordei de madrugada com meu reflexo sentado na ponta da cama, me olhando e sussurrando: "Você é só o que sobrou. O resto ficou no bloco 5C. Já faz 3 meses desde que voltei do prédio 1347. Se é que eu voltei. Tentei seguir a vida. Mudei de cidade. Deletei o canal. Me afastei da internet, das câmeras, dos espelhos, de tudo que pudesse refletir algo que eu não controle. Mas não adianta. O prédio me marcou de uma forma que não dá para apagar. Passei a ter lapsos de tempo. Horas que simplesmente somem. Acordo em lugares que não lembro de ter ido. Às vezes, com gravações novas no celular, que começam com minha voz, mas terminam com sussurros e imagens de corredores escuros, sempre parecidos com os do bloco 5C. Às vezes, vejo vídeos no YouTube que dizem ter sido gravados por mim, mas não fui eu. O canal que eu jurei ter deletado voltou. Com outro nome, Silêncio Visual, e agora posta vídeos curtos, editados, com nomes de pessoas desaparecidas. Cada vídeo termina com um eco distorcido da minha voz dizendo: "Você me vê?" Tentei denunciar. Nenhum resultado. Tentei alertar seguidores antigos. Todos acham que é ARG, marketing viral, ou apenas uma encenação criativa. Alguns até comentam coisas como: "Mano, essa tua virada pro terror ficou insana. Esse canal novo tá muito mais sombrio, parabéns. Voltou a gravar no 5C, né? Corajoso." Ninguém entende. E eu comecei a me perguntar se talvez eles nunca pudessem entender. Comecei a investigar os outros nomes nos vídeos. Descobri que todos existiram. Pessoas desaparecidas entre 2018 e 2024. Todas vistas pela última vez em algum prédio abandonado. Algumas na mesma cidade, outras em estados diferentes. Mas todas entraram em um bloco 5C. Não é um lugar, é um padrão, um tipo de estrutura. Um modelo arquitetônico construído por uma única empresa falida no final dos anos 80, Silêncio Construtora S.A. Ela existiu, mas nunca entregou nenhuma obra. Na internet, achei apenas um documento escaneado, mal digitalizado, com o símbolo da empresa no canto e uma frase final em letras grandes: "Nossos prédios acomodam todas as versões do morador." Depois disso, o documento travava o navegador. Toda vez que tento pesquisar mais, o computador reinicia. Comecei a ter sonhos com as outras versões de mim mesmo. Sonhos em que sou alguém do passado, em que acordo dentro de um quarto mofado, ouvindo uma criança chorar em outro cômodo, em que vejo a câmera ligada, apontada para mim, enquanto a figura alta está ao fundo, só observando. E quando acordo, o vídeo está salvo no celular, sempre com o nome "Transmitindo." E então, ontem, recebi um envelope pelo correio, sem remetente, sem selo, só meu nome escrito à mão. Dentro, uma folha impressa com uma nova lista. Agora não de tarefas, mas de presenças confirmadas. Confirmados no bloco 5C: Vinícius M. Posição: observador ativo Ana L. Posição: criança perdida Ricardo P. Posição: sombra lateral Mariana C. Posição: reflexo não sincronizado Victor N. Posição: voz do rádio Larissa M. Posição: bibliotecária parcial. Posição: você ainda não viu. No final da folha, uma frase destacada em negrito: uma nova transmissão começará quando você ler a última linha. A última linha era um simples: olhe para o espelho atrás de você. Eu não queria olhar. Não queria. Mas olhei. E lá estava ele, meu reflexo,
só que com roupas diferentes. Rosto pálido, olheiras fundas e um sorriso cansado. Ele ergueu a mão e escreveu com o dedo do outro lado do espelho. Hora de voltar. A live começou sozinha no celular. Título: Exploração no Bloco 5C. Parte final, ao vivo agora. Só que agora, você está assistindo.